Bom dia, gente. Vamos sentar. Bem. Vamos começar essa manhã. Eu quero ler um texto em Lucas capítulo 11. Se você tem sua Bíblia, você pode ler comigo Lucas capítulo 11, versículo 29 e 32. Quando Jesus fala para a multidão, eles queriam um sinal, né? Dos milagres de Cristo e todas aquelas coisas. E Lucas capítulo 11, 29 e 32, ele começa dizendo assim: aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso ou miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo para que com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Ele está usando uma figura de linguagem do que aconteceu antigamente, quando Jonas prega a Nínive, e toda a cidade se converte, toda a cidade muda o caminho dele. E também ele cita a rainha do sul, que foi conversar com Salomão, e teve a vida transformada, ou perspectiva transformada nisso também. E ele diz: e aqui diante de vocês está alguém maior do que Jonas, maior do que Salomão, e vocês não me ouvem. Esses dois personagens do Antigo Testamento deram ouvidos a esses homens de Deus e mudaram a vida deles, mas vocês estão ouvindo o próprio Deus e não muda. Eu acho que as mesmas palavras deviam ser suficientes para todos nós hoje. As mesmas palavras, né? Mas não foi naqueles dias e não é nem hoje. Aquele povo daquele dia não é tão diferente de nós hoje. Então, a minha pergunta para todos nós hoje: o que é que nós esperamos de Deus? O que eu espero de Deus? Qual é a minha perspectiva de Deus? Milagres? Curas? Respostas para as nossas perguntas, que não são poucas às vezes? Nós acabamos de falar aqui agora há pouco sobre a questão de dever, né? Deus não nos deve nada. Absolutamente nada. É preciso apenas ouvir Deus e confiar na mensagem dele. Ele não nos deve nada. Ele não precisa curar o meu corpo. Ele não precisa responder as minhas perguntas, meus questionamentos. Ele não precisa, porque ele não me deve nada. Absolutamente nada. Mas obediência é o que ele quer. Eu e você temos tudo o que nós precisamos. Tudo. Temos que ser honestos com a gente, né? Nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo. Estamos insatisfeitos com algumas coisas, é verdade, mas temos tudo. E louvamos a Deus por isso, né? Temos tudo o que nós precisamos. Se estamos aqui essa manhã, estamos com vida, estamos com saúde, todos tomaram café da manhã hoje, né? Então, temos tudo o que a gente precisa. Minha oração é que a gente possa estar satisfeito no Senhor. A satisfação no Senhor é aquilo que os Salmos diz, Salmo 37 fala, né? Esteja satisfeito no Senhor, e os desejos do nosso coração vão ser supridos também. Vamos orar e pedindo que o Senhor possa ter liberdade em nosso meio nesse dia, que a gente possa celebrar junto com David os 54 anos dele, né? E quando você chega a 54 anos, você percebe que tem uma vida inteira pela frente ainda, né? E é uma perspectiva muito boa. Eu estava brincando com ele e disse: agora você já começa a fazer a tua reserva de fraldas, né? Não para ele, mas para o próximo bebê que vier. Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos ter um bom momento juntos cultuando ao Senhor, e que possamos ter dele a direção e orientação para aquilo que nós precisamos fazer. Vamos orar? Querido Deus, queremos agradecer por essa manhã. E nós queremos agradecer porque já temos tudo que nós precisamos para crer, obedecer
e de pôr em prática em nossa vida. Nós temos tudo, temos a Tua palavra, temos a revelação da Tua vontade, do Teu propósito em nossa vida. Entendemos também que o Senhor não nos deve nada e te somos gratos por isso. Que tenhamos sempre ouvidos para ouvir e fé para fazer tudo o que nos cabe fazer. Conceda-nos também coragem e ousadia para anunciar essa mesma mensagem que já converteu gerações e povos inteiros. A Tua palavra já transformou vidas, já transformou nações inteiras. E nos dê coragem e ousadia para continuar anunciando essa mesma mensagem transformadora e libertadora. Não depende de nós, mas depende da Tua palavra. E é isso que nós queremos compartilhar com todos. Nós queremos compartilhar com todos. Então nos ajude nessa manhã a começar aqui a nos encher do Teu Espírito. Que nós possamos nesse dia nos encher do Teu Espírito, da ousadia que vem do Senhor, da coragem que o Senhor nos dá. E também, Deus, se a nossa fé precisa ser fortalecida nesse dia, eu peço que o Senhor aumente a nossa fé, que possamos acreditar no Teu plano e Teu propósito e que possamos celebrar o Teu nome. Esse é o nosso desejo essa manhã. Eu peço nesse dia que o Senhor nos abençoe, que o Senhor coloque a Sua mão sobre nós, nos dando paz, direção e orientação para aquilo que a gente quer fazer nesse dia, que é celebrar, adorar e louvar o Teu nome. Agradecemos por essa manhã, agradecemos por cada pessoa que está aqui e oramos pelas pessoas que ainda estão chegando. Oramos para que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Domingo passado nós falamos sobre oração. E eu quero continuar nesse domingo na mesma ideia, sobre como nós podemos orar de forma ou de acordo com a vontade do Senhor. E a gente sabe que a oração que Deus atende é aquela oração que é de conforme, ou que seja de acordo com a vontade do Senhor. Mas aí vem um problema. Como é que eu sei qual é a vontade do Senhor? Como é que a gente descobre a vontade do Senhor? E essa é uma das grandes perguntas, eu acho, na vida de qualquer cristão. Como é que eu descubro a vontade do Senhor? Como é que eu sei qual é a vontade do Senhor? Né? E eu vou dizer para você, não é fácil. Né? Não é assim que simplesmente a coisa vai ficar clara na sua mente da noite para o dia. E às vezes a vontade de Deus nos é revelada gradativamente. E isso não foi diferente no Antigo Testamento, durou mais ou menos 4 a 6 mil anos até a vinda de Jesus. Então você imagina a vontade de Deus indo sendo revelada gradativamente até Jesus vir. Então essa manhã vamos ver a segunda parte do Orando de Acordo com a Vontade do Senhor. Eu tenho pelo menos 2 textos que eu gostaria que você acompanhasse comigo, que a gente tem aqui. 1 João 5, 14 e 15 e também Mateus 21, 22. Nós já lemos esse texto domingo passado, mas vamos passar mais uma vez sobre ele. 1 João diz assim: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. A confiança, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. E Mateus 21, 22 diz: e tudo o que pedirdes em oração, se crerem, vocês receberão. Esses textos são bastante encorajadores, mas ao mesmo tempo trazem bastante problemas. Porque se você ler ele fora do contexto, você vai cair no erro daquilo que eu falei domingo passado, da mulher que queria que o pastor concordasse com ela na morte do marido. Não, a Bíblia diz que a gente pode concordar a respeito de alguma coisa, então concorda comigo para ele morrer. Então a ideia é complicado também se você pega o texto fora do contexto. E nessa série que a gente está vendo durante esses dias, nós queremos focar sobre a confiança que podemos ter quando nós oramos, baseado nesse texto que a gente acabou de ler, a confiança de que Deus realmente nos ouve. Deus ouve. E hoje de manhã, no estudo bíblico que a gente teve, quando o povo estava com saudade do Egito, e eles ficaram reclamando o tempo todo, e aí eles dizem: nós queremos comer carne, porque ficar comendo esse maná, esse treco ruim, esse isopor, parece um isopor, né? Então, ficar comendo isso o tempo todo, queremos carne. E Deus ficou tão irado, disse: ok, vocês vão ter carne agora, mas não vão comer 5, nem 10, nem 15, nem 20, mas por 40 dias, até a coisa sair pelo nariz de vocês e vocês ficarem com nojo disso. Então, Deus ouve até esse tipo de reclamação, né? E às vezes nos dá as coisas que a gente quer,
Mas depois a gente descobre que o que a gente pediu não foi exatamente o que seria bom para nós. Mas claro que não dá para a gente falar de alguma coisa sem ter um exemplo. E eu gosto de ter o exemplo de oração, e nessa manhã nós vamos ter exemplos de oração segundo a vontade de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos a serem seguidos. Exemplos de pregação, exemplos de evangelização, exemplos de igreja, exemplo de santificação e exemplo de oração, assim como tantos outros exemplos. Eu quero pelo menos ver 3 exemplos. E o primeiro é quando Pedro é liberto da prisão por um anjo. E essa história que está em Atos, capítulo 12, versículo 1 a 12, vocês conhecem muito bem. Que no momento em que você imagina essa cena, Pedro na prisão, porque ele está pregando o evangelho. Não é porque ele cometeu um crime, ele estava pregando o evangelho, ele foi posto na prisão, e um anjo apareceu e o ajudou a fazer a maior fuga de uma cadeia da história. Maior do que Alcatraz. Já assistiram aquele filme? De 79, eu acho, esse filme, do Clint Eastwood. Vale a pena assistir, é um clássico. Fuga de Alcatraz. Agora, a fuga de Pedro aqui faz jus à fama. É uma das maiores fugas de cadeia da história. Porque simplesmente os portões se abriram, ele saiu, os guardas não viram. E as pessoas estavam orando, intercedendo em favor de Pedro, esperando que ele fosse liberto. E quando Pedro chega, bate na porta, a moça vai, abre a janela, a porta, e fecha, e sai correndo, e diz: Pedro está aqui. E ninguém acredita. Você está louca. Pedro está preso. Mas eles não estavam orando, pedindo a libertação do homem? Esses tempos atrás eu ouvi uma história de um grupo de oração no Nordeste, que estava enfrentando uma seca muito forte. Então uma igreja decidiu que iriam se reunir para orar pedindo por chuva. E então eles decidiram qual dia seria, e no dia da oração, que seria um culto só de intercessão em favor da chuva, uma menininha saiu de casa com o guarda-chuva. Aí os adultos disseram: mas tem sol, por que você vai sair de guarda-chuva? Ele falou: a gente vai orar por chuva, então eu vou preparada. Então a ideia é essa: eu estou pedindo por chuva, já vou preparado. Eu estou pedindo por libertação, já estou preparado. O texto não diz que se nós orarmos de acordo, nós temos essa certeza. Os adultos que reuniram para orar não tiveram essa mesma fé que a menininha. Diz: pô, mas a gente não vai orar por chuva? Então já vou preparada. Pô, que coisa. Os adultos reuniram. Por isso que eu disse domingo passado: nossas orações, na verdade, são retóricas. Nós só oramos porque a Bíblia diz que a gente deve orar. Na verdade, a gente ora sem esperar alguma coisa, que alguma coisa mude, que alguma coisa aconteça. A gente é muito retórico. Nós não esperamos que a coisa aconteça, que a coisa mude na nossa vida. A Bíblia diz que tem que orar. Ok, então vou orar. Mas na verdade você não espera nada. Você ora porque ouviu teu pai orar, tua mãe orar, alguém da igreja falou que é importante orar, você leu na Bíblia que tem que orar, mas não tem confiança, não tem esperança naquela transformação, e nem espera que aconteça. A gente vai orar porque fizeram o dia da oração lá para a chuva, então vou sair e orar, mas nada vai acontecer. Então a certeza de que vai acontecer, diz 1 João 5,14, é o que me leva a orar. A esperança nisso, de que Deus me ouve. Então essa esperança me impulsiona a orar, me leva a orar. Isso foi o que aconteceu com Pedro. O segundo exemplo é Silas e Paulo, quando eles estavam na prisão, lá em Atos 16, 25 a 26. Eles também estavam presos porque estavam evangelizando, pregando o evangelho, estavam presos lá também. E em dado momento eles estavam não só orando, mas eles estavam louvando também. Diz o texto que a gente não sabe qual que é a música que eles estavam cantando, mas fato é que eles estavam, acabou aqui, que eles estavam cantando e de repente um terremoto balançou toda aquela a estrutura da prisão, que os presos começaram a fugir. O carcereiro fica desesperado, fala: cara, porque naquela época o carcereiro pagaria com a vida a fuga dos prisioneiros, estava prestes a se matar. Então Paulo diz: para, não se mate. E a consequência disso tudo foi que não só o carcereiro se converte, mas a família inteira do carcereiro, por causa da oração de 2 homens. Eles esperavam alguma coisa aconteceu, ou esperavam pelo menos que alguma coisa acontecesse. Depois nós temos o terceiro exemplo, que é Elias e os profetas de Baal. 1 Reis 18, 37 e 39 diz: responde-me, ó Senhor.
foi a oração de Elias: responda-me, responda-me, para que esse povo saiba que tu és o Senhor. Agora, uma pergunta para todos nós: o que é que essas orações têm em comum? As orações do povo em favor de Pedro, as orações de Paulo e Silas e as orações de Elias. O que essas orações têm em comum? Vocês conseguem imaginar o que elas têm em comum? Alguma ideia? O que? Certeza? O que tem nessas orações que fizeram com que Deus respondesse? O que tem de especial nesses pedidos que fez com que Deus atendesse as orações deles? O que vocês imaginam? Que, além da fé, tinha alguma coisa em especial no que eles falaram? Acredito que os três exemplos aqui que a gente usou, revelam que essas pessoas tinham uma mentalidade de reino. Basicamente aquela oração que Moisés ora, e diz: Deus, que essas pessoas saibam quem o Senhor é. Que essas pessoas conheçam quem o Senhor é através do teu poder de tirar pessoas da prisão de forma milagrosa. Que essas pessoas conheçam quem o Senhor é. Basicamente, o 1 Reis diz isso totalmente, né? Que essas pessoas saibam que tu és o Senhor. Revela-te, responda-me, para que essas pessoas saibam quem você é. Agora, uma boa notícia para todos nós aqui: nós podemos também alcançar esses mesmos resultados. Quando você se reúne para orar, você não tem o desejo, ou pelo menos você não gostaria que a tua oração fosse atendida por um cônjuge que não é convertido, por uma situação da tua vida. Você não gostaria que a tua oração pelo menos fosse atendida? A gente tem visto exemplos de pessoas que gostariam de ter a vida transformada, das circunstâncias da vida dela transformadas. Será que não existe esse desejo dentro do teu coração às vezes? Puxa vida, bem que poderia acontecer. Bem que poderia acontecer. A Bíblia diz que podemos alcançar os mesmos resultados que essas pessoas tiveram. Nós somos feitos do mesmo material que eles foram feitos, do mesmo material. Igualzinho, nada de diferente. Os mesmos princípios de fé que atuaram neles atuam em nós, os mesmos. E também podemos seguir os seus exemplos se quisermos ver resultados poderosos em nossa vida. Olha só o que Tiago 5:3-18 diz, não está lá, mas se você tem sua Bíblia aí, abre aí e diz assim: entre vocês, existe alguém que está sofrendo? Que ore. Há alguém que se sente feliz? Cante louvores. Entre vocês há alguém doente? Mande chamar os líderes da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé o levantará. Curará o doente, aliás. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Agora, aqui está um pequeno detalhe na nossa vida de oração, que eu gostaria que você guardasse. Nós precisamos refletir e perguntar a nós mesmos pelo menos 3 perguntas que são essas. Por que eu quero ser curado? Você já se perguntou se você está orando por cura na tua vida? Por que você quer ser curado? Por que quero que Deus abençoe minhas finanças? Ou, independente dos teus pedidos, ou preciso daquilo ou aquele outro. Por que você quer isso na sua vida? Por que é que você está orando pelo que você está orando? Por quê? Você consegue responder isso? Pois olha, a forma como oramos é para promover, ou deveria promover, o propósito e a vontade do Senhor. Não simplesmente para fazer a nossa própria vontade, a nossa cobiça serem atendidas. E eu vou dizer uma coisa para você: quando nós oramos para que Deus abençoe nossas finanças, a última coisa que nós oramos para que nós sejamos bênção na vida das outras pessoas. Nós queremos ter um carro novo, nós queremos ter conforto, nós queremos pagar nossas contas, a gente não pensa no outro. Vamos ser sinceros. Deus, por favor, que eu ganhe um emprego, ou tenha um emprego onde eu ganhe 2 ou 3 vezes mais. Para que você quer isso? Porque aí eu posso viajar, eu posso comprar roupas novas, eu posso trocar de carro.
Basicamente, nós somos extremamente egoístas nos nossos pedidos para com Deus. Nós queremos ser curados por quê? Nós queremos ser curados para que a glória de Deus apareça? Não, porque eu não quero sofrer, eu não quero morrer, eu quero viver mais. Não é para a glória de Deus. As minhas finanças crescerem também, raramente alguém vai dizer para a glória de Deus. Vocês já ouviram falar, vocês já devem ter isso no banheiro da sua casa. Aquele creme dental chamado Colgate. Já ouviram falar desse creme dental? Pois é. Quando essa companhia começou, ela era uma companhia de sabão, não produzia creme dental, era de sabão. William Colgate foi um filho adotivo do dono dessa companhia, quando eles começaram a produzir os vários produtos, incluindo esse depois de creme dental. Esse homem era cristão e eles começaram a ter muitos lucros, e com o tempo ele dava os 10% de dízimo. Ele dava os 10% de dízimo. Com o tempo ele inverteu a coisa. Ele dava 90% de dízimo e ficava com os 10%. Não estou dizendo para você fazer isso, mas estou dizendo que a mentalidade de reino é totalmente diferente quando você converte o seu coração, quando você converte o seu bolso e a sua carteira também. Quando as coisas começam a tomar outra perspectiva, quando a tua oração não é mais egoísta, mas ela é segundo a vontade do Senhor, assim como Moisés orou, assim como Elias orou, assim como Pedro orou, assim como Paulo e Silas oraram, assim como tantos outros oraram na Bíblia. Quando nós temos uma perspectiva diferente, não mais baseada no meu próprio egoísmo, no meu próprio umbigo, que acaba sendo o centro do meu mundo, e eu olho só para eles, alguns têm um umbigo mais bonito que outros, mas basicamente ele se torna o centro do seu mundo, e você só olha para ele, e o mundo em sua volta que se exploda. E não é essa oração que Deus vai atender. A Bíblia é muito clara que essa oração Deus não atende. E volto a dizer, 1 João 5,14, a confiança que nós temos de nos aproximarmos do Senhor é essa, de que Ele pode nos ouvir. Ele nos ouve. Jesus responde a essa questão de uma forma bem interessante. Mateus 6, 31 a 33, ele responde a essa questão dessas perguntas que nós acabamos de fazer. Portanto, não se preocupem dizendo, o que nós vamos comer? O que nós vamos beber ou o que vamos vestir? Ele diz, não se preocupe com essas coisas. Pois os pagãos, ou aqueles que não têm nada a ver com Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Essa é a ideia. Se a tua oração, se você quer ter a tua oração atendida, busque em primeiro lugar o reino. Visão de reino, orar pela glória do Senhor, para que o reino de Deus seja estabelecido, para que Deus apareça mais, e não o nosso egoísmo, meu carro novo, minha roupa nova, meu status social, que outras coisas apareçam. João diz uma coisa bem interessante, diz que eu diminua e que ele cresça, não é isso que ele diz? Que eu diminua e ele cresça, que as pessoas quando olharem para mim não vejam sofrido, eles vejam, puxa vida, esse cara anda com Deus. Esse é o objetivo nosso, deveria ser, do cristão. Agora, vamos fazer uma pequena revisão das histórias anteriores, né? Uma pequena revisão de tudo aquilo que a gente viu sobre as orações que a gente fez. Pedro na prisão, por que ele estava lá? Eu já disse. Ele estava lá porque pregou o evangelho, era dedicado à mensagem do reino e na difusão desse evangelho sobre a terra. Ele foi uma voz importante na igreja primitiva. Ou seja, ele foi um dos pais da igreja, por causa da dedicação dele com a doutrina de Jesus Cristo. Ele foi responsável por liderar os gentios a Jesus. Ele conduziu milhares de pessoas a Cristo. E sua vida acabou como mártir, sendo crucificado de ponta cabeça, porque ele achava ser indigno de ser crucificado assim como Cristo. Ele se achava indigno, então botaram ele de ponta cabeça. Paulo e Silas na prisão também foi um resultado das orações de louvor que eles foram libertos e cantavam enquanto o carcereiro e sua família foram levados ao Senhor. Paulo foi um dos maiores embaixadores do reino de Deus sobre a terra, ele foi. E no final da vida dele, ele diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Ele diz isso. Elias e os profetas de Baal. A oração de Elias era para que as pessoas soubessem quem Deus era, para que as pessoas o conhecessem. Você consegue ver a ligação nas orações?
Pedro conduz milhares de gentios a Cristo. Paulo, um dos maiores embaixadores do Evangelho sobre a terra. Elias, que o povo soubesse quem Deus é. Igualmente, nós também precisamos estar dedicados ou envolvidos com o propósito de Deus, encontrado em Mateus 28, 18. E sabe qual é o propósito de Deus em Mateus 28, 18? Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que lhes ordenei, e eu estarei com vocês sempre até o fim dos tempos. Amém. Essa deveria ser nosso propósito. Esse deveria ser. Todos nós temos nossos chamados pessoais e ministérios que devem evoluir em torno desse propósito. E qual que é o nosso propósito? Olha só, nosso propósito. Eu quero ler o propósito da nossa igreja. Olha só, nós existimos para ser uma igreja impactante, que impacte no poder do Espírito Santo, não no nosso próprio, mas com o poder do Espírito Santo, para viver e servir cada geração de maneira criativa e sensível. Nós fomos chamados, e a visão dessa igreja é servir as gerações. Não é ser servido. Eu e você estamos aqui na terra para servir as gerações, servir a comunidade, ser relevante aonde nós estamos. Para impactar essa geração, praticando e ensinando o discipulado através dos relacionamentos, visando essa multiplicação. Nós precisamos nos relacionar. Como é que é o teu relacionamento com o teu vizinho? Você consegue dar bom testemunho de Cristo para ele? Você consegue adquirir o direito de falar de Jesus para ele? Porque se você não adquirir o direito de falar de Cristo a ele, não fale de Cristo. Achando que você pode violentar ele, dizer, tem que me ouvir, deixa eu falar da Bíblia, abre a Bíblia e fala com ele 4, 5 horas. Isso é ofender uma pessoa. Você tem que adquirir, através do relacionamento, o direito, quando ele te perguntar, a razão da fé que existe em você. Não antes. Você precisa ter uma vida de testemunho para que as pessoas perguntem a você o que está acontecendo, qual é a diferença. Nós precisamos. Agora, alguns aspectos práticos. Eu quero concluir essa manhã para que a gente aplique em nossa vida o que a gente pode fazer com tudo isso. Não adianta nada a gente vir aqui no domingo, ouvir tudo isso, várias coisas, e não aplicar ou não saber como fazer. Coisas práticas aqui. Primeira coisa, ter um estilo de vida focado na vontade e no propósito de Deus. Ter um estilo de vida que condiga com aquilo que você acredita ser o propósito de Deus na tua vida. Olha só, Tiago 4,13 diz: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Qual é a sua vida? Vocês são como a neblina, como a música que acabamos de cantar, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Palavra forte, né? Pense nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, peca. Legal, né? Você está vendo como nós cristãos estamos um pouco longe desse propósito? Nós queremos falar de Jesus para as pessoas, mas nós não queremos fazer o bem, não queremos nos envolver com as pessoas, não queremos investir no relacionamento, não queremos fazer obras sociais, não queremos, porque custa tempo, é envolvimento, é encheção de saco, mas nós fomos chamados para isso, e se nós não fazemos, pecamos, diz o texto. Então precisamos ter um estilo de vida focado nessa vontade do Senhor, que a vontade do Senhor de Mateus 28, ide, fazer discípulos, pregue, ensina, faça isso. Relacionamento primeiro, depois o ensino. Envolver-se na visão da igreja e começar a orar de acordo com essa visão. A visão da igreja é que nós possamos ser uma igreja impactante. Ore, se envolva com essa visão. Tem que se envolver. Ter uma vida devocional que lhe mantenha focado na vontade e propósito de Deus para a sua vida diária, e não em suas necessidades e objetivos imediatos somente. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: ore continuamente. Esteja orando, não somente foque nas suas necessidades e objetivos imediatos. Em quarto lugar, compreender que existem momentos em que Deus nos chama ao jejum e à oração. E é onde também Ele nos revela pelo que orar.
e interceder. Às vezes a gente nem sabe pelo que orar e o que interceder, e aí Deus nos leva a um jejum e oração, e a gente começa a orar e a interceder por aquilo que Deus coloca em nosso coração, né? Momentos de oração e de intercessão são diferentes do que a nossa vida devocional diária. Nós precisamos ter uma vida devocional, mas momentos de intercessão e oração são diferentes. Esse é um momento mais intenso de orar por coisas mais profundas, necessidades específicas que Deus traz à nossa mente. E em último lugar, orar no Espírito. Romanos 8:26 diz o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede ou traduz a nossa oração diante do trono de Deus com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como orar, mas a Bíblia diz que o próprio Espírito nos ajuda nesse processo. E Judas 1:20 para encerrar: edifiquem-se, portanto, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Fortaleçam-se ou edifiquem-se mutuamente. E aqui está um desejo muito grande do meu coração, é que vocês, cada um de vocês, possam durante a semana, eventualmente orar uns pelos outros, ligar, ou mesmo ir até a casa um dos outros, e fazer uma oração rápida, passar, dar um abraço, um oi. Essa ideia, a edificação mútua precisa acontecer, primeiramente entre nós, e depois entre a comunidade. Precisa acontecer. Nós precisamos fazer isso como igreja, ser impactantes. Eu acredito que o povo de Deus vai ver alguns resultados dramáticos acontecerem em nosso meio, à medida que começamos a nos concentrar mais intensamente sobre a vontade de Deus. Quando nós começarmos a nos concentrar mais sobre a vontade do Senhor, coisas grandes vão acontecer. Eu posso afirmar sem medo de errar que Deus vai agir de uma forma poderosa. Eu acho que nós podemos crer juntos em Deus para essas grandes coisas quando nós nos comprometemos a um nível mais profundo de oração e de intercessão. Fico feliz com esse grupo de oração das terças-feiras. Eu acho que se nós abríssemos aqui agora para cada pessoa falar as experiências que tem tido nesses períodos, faltaríamos tempo, né, de poder ouvir todo mundo. Mas fato é que nós podemos confiar de que o Senhor atende nossa oração. Lembre-se de uma coisa, não esqueça de uma coisa: confiança na oração é resultado de pedir a Deus as coisas que estão de acordo com a vontade dEle. Isso é o que chama a minha atenção. Quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, Ele responde. Sempre. E outras vezes a gente não sabe qual é a vontade de Deus, e aí a gente responde. E Deus sempre responde. Às vezes Ele diz não, às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz espera um pouco, não é? Mas Ele sempre responde. Agora, quando nós oramos de conformidade com a vontade do Senhor, é o que me chama a atenção, Ele responde. Assim como os exemplos que a gente viu aqui. Então estamos aqui, Senhor, diante de Ti, pedindo que o Senhor cumpra em nós o Teu querer. Que nós possamos levar adiante o Teu sonho de estabelecer o Teu reino sobre a terra. Assim como está expresso em Mateus 28. Teu desejo é esse, que a Tua igreja vá para todos os lugares, em todas as nações, pregando, ensinando e batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós amamos o Senhor e queremos amar o Teu propósito, queremos amar a Tua vontade também. Nessa manhã celebramos o Teu nome, Pai. Nós agradecemos a Tua bondade, a Tua graça, o Teu poder. Agradecemos por termos sido atraídos pelo Teu amor e queremos ser transformados para a glória do Teu nome. Nessa manhã também oramos agradecidos, Pai, pelo aniversário do David. Obrigado por esses 54 anos que podemos juntos com ele celebrar essa manhã. Foram 54 anos onde a Tua graça também esteve sobre a vida dele. E pedimos que os próximos 54 anos ele também possa estar debaixo da Tua graça continuamente. E que a Tua mão esteja com ele. E que a família dele também receba dele tudo aquilo que ele pode oferecer como pai, como provedor, como marido, como um homem da casa. Abençoe ele, Senhor. Abençoe toda a família. Nós amamos o Senhor e pedimos essa manhã que o Senhor nos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Amém.